Olá, meus amigos e minhas amigas, passando aqui para convidar vocês para assistir esse podcast bombado com o Dr. João Zálio. João deu uma aula pra gente sobre a saúde em nosso país, sobre a saúde de forma geral. Não perca, esperamos vocês lá. É São João e eu aqui tão só. Quem disse que eu tô aqui só? Tô com vocês, tô com meu amado querido aqui, operador de tudo, Juninho. Tô nessa casa maravilhosa do meu querido amigo presidente Augusto Correia Lima. Augusto, beijo no seu coração. Na casa também aqui desse nosso querido diretor comercial Edmilson Vaz, do nosso apresentador bombado, meu irmão querido, que eu faço o apelo sempre para que saia candidato a deputado estadual. Tô falando de Uziel Bueno. E um beijo no coração de nossa amada secretária executiva Sandra Moraes. E em nome desses amados, quero saudar toda a família Band, toda essa casa maravilhosa. Estamos aqui nesse período junino, né? E a temperatura já fria, gostosinha, parecendo um ar-condicionado central em nosso estado, em nossa cidade. E aí o clima do São João, aquele clima gostoso, aquele clima familiar já toma conta. Eu mesmo tô aqui, ó, todo zen, todo tranquilo, todo em paz, pra estar aqui de volta com vocês pra bater esse papo. Tá com saudade, viu? Muita saudade. E aí fui pesquisar coisas pra gente conversar, pra gente debater, porque eu amo meus convidados. Hoje mesmo a gente vai ter, nos 30 minutos, na segunda parte do nosso programa aqui, uma convidada querida, que é Maria Hartmann. Ela é especialista em harmonização facial, harmonização peniana. Tem 21 livros escritos e bomba muito assim, cuidando da harmonização do corpo, mas mais do que isso, ela harmoniza a alma, harmoniza o bem-estar das pessoas. Aí uma das coisas hoje que eu queria bater papo com vocês é sobre o amor através da culinária, né? Nós já tivemos um bate-papo aí, depois vocês podem olhar no histórico nosso de podcasts, com Nara Amaral, a chefe do restaurante de Janela, que é um dos projetos dela. E eu vou trazer, eu vou pegar esse link para trazer o de dentro de casa, né? Tá na hora da gente cultivar, e aí tô batendo muito nessa tecla, tentando dividir com vocês o ensinamento de como amar através de detalhes, né? O passar uma camisa pro companheiro, pra companheira, é uma prova de amor, né? O fazer um café, e o café já adoçado, do jeito que o companheiro, que a companheira gosta, é uma prova de amor. Então, assim, eu defendo muito essas provas de amor nos detalhes. Eu acho que elas são mais importantes do que aquelas complexas declarações materializadas através de joias, de jantares, de almoço. Para que isso tudo se no dia a dia não tem esse carinho, não tem esse aconchego, não tem esse amor através do café feito ali quentinho, passado na hora como a pessoa gosta, do misto torradinho ou não torradinho do jeito que o outro gosta. A gente percebe. E eu fico muito à vontade para falar isso, porque eu tenho 16 anos de casado e eu vivo fazendo isso, e meu companheiro Paulo vive fazendo isso comigo. Então, todos os dias, de manhã e de noite, um sempre deixa uma coisinha pro outro. E que eu chego, é uma coisona, é a maior prova de amor, assim. Então, fica assim, minha contribuição nesse debate das aproximações, do resgate das relações humanas, nesse mundo onde tudo se compra, para que você faça um teste. Dê amor através da culinária. Dê amor através daquele sobe e descezinho gostoso. Sabe o que é sobe e desce? É cozido. Com as verduras, com a linguiça, carne de sertão. Dê amor através do estrogonofe que seu companheiro, que sua companheira gosta. Isso é muito lindo. A gente precisa contrabalancear esse
momento de turbilhão que ficou de que mulher não pode fazer isso para homem porque senão tá subjugando. Homem não pode fazer isso para homem porque tá subjugando. Aqui eu tô colocando mulher com homem e homem com homem para não ficar só em uma relação heterossexual, tá? Mas não é essa a discussão, não. A discussão é do empoderamento. Acham que empoderamento, às vezes, confundem com subserviência. Não é. Não é. É carinho, é amor, é zelo, é cuidado, é dizer te amo, né? Eu faço as duas coisas. Eu faço ali a comida e ainda digo te amo. E Paulo é tão bonitinho, ainda volta bilhete, que às vezes eu chego mais tarde, aí ele sobe pro quarto e tá lá o bilhete colocado. O negócio é tão assim que eu tenho as portas dos armários do meu home office, a parte de dentro, são todas coladas desses bilhetes que ele deixa. Eu guardo todos durante esses 16 anos. E cada dia mais vou guardando. Eu acho que é isso. O amor em forma de culinária. Fica essa dica. Outra coisa também que eu trouxe para a gente conversar é a questão da influência, né? Antigamente, assim eu entendia, os grandes influenciadores eram aqueles que pregavam a paz. Mahatma Gandhi, por exemplo. Era aquele político honesto, trabalhador, decente, como Ulisses Guimarães, como Valdir Pires. Era professora da escola, aquela bem dedicada, que cuidava e que cuida dos alunos como se filhos seus fossem. Esses eram os influenciadores. Hoje a gente está trocando esses influenciadores para sermos influenciados por aqueles que estouraram na internet, que saíram com o celular correndo atrás do marido que estava dentro de casa dando corno nela, e aí pronto, estourou. Virou influenciadora, influenciando nas vidas de todos nós. Tem gente aí que não influencia em nada, que não contribui em nada com o crescimento da gente. Tem 50 milhões de seguidores, tem 700 milhões de reais na conta bancária. Então, assim, é uma provocação mesmo para a gente, né? Será que nós estamos atentos e estamos separando o joio do trigo de quem nos influencia e quem não nos influencia? Quer achar graça, quer um programa de humor? Então diga, essa é ou esse é um humorista que eu gosto. Mas chamar de influenciador digital, incorporar isso para a nossa vida, eu acho que a gente tem que dar uma parada para refletir. Temos que refletir, porque senão a gente se perde em tudo. Aí a gente se perde no amor ao outro, porque tem influenciadores e influenciadoras digitais aí que parecem dois pedaços de cavalo, pá, batendo no marido, namorado tá nem aí, não dá mínima ousadia, não dá mínima conversa ou mínimo carinho. Isso tudo tá interrelacionado, por isso que eu trouxe também esse tema pra gente debater, pra gente discutir. Então a dica é, vamos separar o joio do trigo? Quem é influenciador, quem é humorista? Quem é influenciador, que não é humorista, mas que tá ali botando a vida exposta e que a gente tá afim de fuxicar, curiar a vida ali, pronto, aí tá ok. Mas não pode se deixar influenciar, tá? Esse é outro ponto que eu trouxe pra gente conversar. Mas antes de falar em outro ponto, quero aqui convidar mais uma vez o nosso secretário de saúde, Rodrigo Alves, para vir aqui conversar conosco sobre a saúde no município de Salvador. Tivemos o podcast com o Dr. João Zálio, colega seu, inclusive, Rodrigo, de sala de aula no Marista. Eu sei que é meu contemporâneo também no Marista, que trouxe várias ideias aqui, várias contribuições. O microfone está aberto para você, para que venha aqui para a gente conversar um pouco sobre a saúde de Salvador. Tá bom? As nossas contribuições também, um debate aprofundado, acalorado, para a gente levar para nossos telespectadores a contribuição desse debate sobre políticas públicas na área de saúde na cidade de Salvador. O convite está feito, viu, Rodrigo? Estamos lhe esperando. Será uma honra, uma satisfação em ter você aqui. Mas venha, viu? Também queria pedir a vocês para darem apoio à nossa Fundação Celcinho Cotrim. Cada dia mais está linda, cada dia mais está impactante, está um negócio assim tão gostoso que Ave Maria é igual esse podcast. Eu fico louco para ir. Aliás, tenho que ser franco a vocês. De 2010 para cá, eu só faço porque eu tenho amor, que eu tenho tesão, que eu tenho paixão. Então, assim, ir para a Fundação, vir para aqui para o podcast, vocês não têm noção
a minha felicidade que foi para eu chegar aqui, para vir aqui. Para vir para aqui, para estar aqui com vocês. Ave Maria, é coisa assim de outro mundo, de outro mundo. Nos dê essa força, vá lá no nosso Instagram, @fundacão, Celcinho Cotrim, com M no final. Dá lá uma curtida, dá lá uma comentada, faz uma sugestão pelo direct. E se puder ser voluntário, a gente mesmo está precisando de voluntários médicos, precisando de voluntários fisioterapeutas, estamos precisando de voluntários de cursos de qualificação profissional e empresarial. Venha você também, contribua com o social, utilizem a nossa fundação para fazer a sua contribuição. Que nós estaremos super gratos a você, felicíssimos com você e, consequentemente, a população também, né? Então, dê essa moralzinha, essa forçazinha pra gente. Pode dar? Faz isso pra gente, faz. Aí, outro assunto que a gente... outro tema que a gente trouxe, e aí eu fico pesquisando, daqui até pro outro podcast, eu já fico pesquisando o que trazer pra gente conversar, né? Tem pessoas que estão normalizando e justificando a falta de educação, a grosseria, os maus modos, os maus hábitos com TDAH. Aí pronto, pegou agora essa mania, agora essa moda. Eu tenho TDAH para justificar todo esse mau comportamento, essa falta de educação que a pessoa faz com a sociedade. Então, assim, atenção, a gente está sabendo, a gente está sacando que é falta de educação, que é grosseria, maus modos. E a gente não está comendo nada disso de que é TDAH. Então fica feio para você. Além de cometer a falta de educação, achar que está certo ou a grosseria, achar que está certo ou que está certa, justificando com TDAH. Então fica a dica, viu? Se ligue porque a gente está ligado. Aí outra coisa assim também que eu achei super interessante, isso eu achei no Instagram, que diz assim, ó: socialmente só se dá bem quem fala o que o outro quer ouvir. As pessoas são falsas para viver socialmente. Que coisa, viu? Que coisa. Se depender da falsidade para que eu conviva socialmente, estarei no meu casulo, estarei lá na minha clausura, mas não serei falso. E é esse debate que nós estamos tentando trazer. É possível você viver na verdade socialmente, porém de forma educada. Não precisa você ter o sincericídio, que é o homicídio através da sinceridade, agredindo, machucando os outros. Faz o trabalho pedagógico. Poxa, né? O que é que você acha? Eu penso assim, eu penso diferente. Por que é que a gente não pode pensar em outro caminho? Eu discordo de você, mas eu respeito sua opinião. Então, assim, vamos parar com essa história de que para viver socialmente tem que ser falso. Não, não tem que ser falso. Tem que ser verdadeiro. E outra coisa, ninguém é obrigado a conviver socialmente. Se você tem sua natureza e você prefere ficar mais recolhido, fique. A maior companhia é você. Combinado assim? Então, beijo no coração. Outra que eu peguei. Outra assim que eu acho fantástico de reflexões, né? Os sinceros saem de cena. Os bajuladores ocupam o camarim. Né? Fazendo alusão aqui como se fosse uma peça de teatro. E que aí saem de cena as pessoas sinceras, verdadeiras. E entram aqueles bajuladores, ou seja, os mentirosos que estão ali lhe bajulando pelo que você tem a oferecer, ou de status social, ou de dinheiro. E a verdade não prevalece. Então, eu entendo de que a maioria sincera sai de cena. Mas eu venho na contramão para provocar de... Não sai de cena, não. Até porque você presta dois desserviços. Um, sair de cena, enquanto que o mundo precisa de gente sincera, volto a dizer, não é o sincericídio, não é o homicídio através da sinceridade agredindo todo mundo, não. Falando a verdade de forma educada, carinhosa, prazerosa, sem machucar ninguém. E aí você vai estar tendo uma relação saudável, uma convivência harmônica. E o segundo desserviço que você presta quando sai de cena é deixar com que os maus eles ocupem a cena.
Então não dá para gente prestar esses dois de serviço. Portanto, sinceros, voltem para a cena. Portanto, sinceros, continuem na cena. Essa foi outra coisa que eu trouxe pra gente conversar. Aí outra também assim que eu achei forte, viu? Algumas pessoas nunca mais se comunicarão com você porque não têm a maturidade para lidar com o fato de que fizeram algo errado e você não merecia. Por falta de responsabilidades, elas criarão a narrativa invertida sobre você para não precisarem assumir a culpa. Que coisa forte, hein? Quer dizer, a pessoa erra com você, ela evita a comunicação com você, porque ela sabe que ela cometeu um erro, e aí ela ainda cria, além disso, ela cria uma narrativa para que as pessoas acreditem que você é outra história para ela não precisar assumir a culpa. Isso é questão para levar pro divã, viu? Tem que fazer uma terapiazinha aí, porque isso tá beirando uma doença. É muito maquiavélico isso, né? Você se afasta porque você fez o mal para os outros, você se afasta para não se comunicar, para não aparecer a possibilidade desse assunto vir à tona e você não pedir desculpas, e você ainda inventar uma mentira, uma narrativa invertida, né, desse tema, para que acreditem que o culpado é você e não a pessoa, e dessa forma você não pede desculpa e não sai certo. Isso é doença. Tem que tratar. Procura um terapeuta, procura um psicanalista, procura um psicólogo. Então, atenção para vocês que são vítimas disso, não deixarem acontecer. E atenção para vocês que não querem enxergar a maldade que vocês estão fazendo, para vocês passarem a enxergar e irem tratar isso. É muito feio. É muito sofrido pro outro acreditar que isso existe. Tá bom? É um assunto que me deixa assim, meio agoniado, porque eu tenho visto isso. Mas não deixa inverter história com o meu nome, não. Quem nos faz o mal, no mínimo, constranja. Foi outra coisa que eu trouxe pra vocês. Lhe fez o mal, já que você não vai dar um murro na cara, porque não tem sentido, né? Que negócio é isso? É olho por olho, dente por dente? É a lei do talião, é? Não. Não dá pra dar um murro na cara. Mas como você não vai dar um murro na cara, como você não vai apertar a garganta, como você não vai gritar, como você não vai fazer nada disso, porque nós somos civilizados. Mas no mínimo você tem que constranger que ele fez o mal, para que evite que essa bola de neve cresça e lhe respeite. E lhe respeite. Então fica a frasezinha aí, ó. Quem lhe faz o mal, no mínimo, constranja. Claro, depois disso, se afasta. Isso é relação tóxica. Fuja. Quando encontrar, trate bem, mas não conviva. Não faça nada. Porque você já sabe que a toxicidade está ali naquela pessoa. Outro ponto. Tudo bem, você hoje me ignora. Amanhã vai me aplaudir de pé. Só não vem depois dizer que sempre acreditou em mim. Então, assim, atenção para os bestas, que eu não chamo de bestas. Nós somos ingênuos, somos inocentes e assim tem que ser nas amizades, nas relações da gente. Só que a gente está observando quem é que está nos ignorando nesse momento da gente implantando um projeto novo, né? Ninguém curte, ninguém comenta, por trás ele chama de louco, por trás diz assim, sem noção. Sem noção, como é que é fazer uma coisa dessa? Aí depois que você estoura, aí todos esses vêm atrás querendo lhe aplaudir e de pé e tendo o cinismo de dizer, sempre acreditei em você. Ah, eu sabia, você é brilhante. Então assim, fiquemos atentos para esses tipos de pessoas. Quer ver uma coisa assim que você pode medir bem isso? Para você não achar até que tá louco ou que tá louca? Vá no seu Instagram e veja quem curte e quem comenta. Quando você está fora do poder social, político, econômico, financeiro. E veja depois, quando você está com esses status, com esses poderes. É curtida e comentada que não dá para quem quer. Então, assim, faça isso. Eu mesmo fiz em minha vida.
Eu de 2010 para cá, eu disse, vou prestar atenção. Então vocês vão no histórico do seu Instagram. Pense assim, quando eu tava com minha loja bombando, quando eu tava com meu comércio bombando, quando eu tava me achando bonitona, fulana curtia e comentava. Depois que eu deixei de ter essas coisas, me ignoraram. Então assim, a culpa tá na gente que deixa, depois de saber, depois disso aqui que eu tô conversando com vocês. Se vocês continuarem, a culpa é sua. Não é de quem faz isso contigo, ou de quem fez. A partir do momento que a gente é alertado, a gente é responsável. Então, façam eu vou dizer que uma auditoria no Instagram de vocês. Cadê a referência? A referência é porque tá escrito, né? Tá ali tudo registrado. Então você nem se atrapalha, nem se confunde achando que é loucura. Porque aí você vai ver quem é quem. Eu mesmo achei um bocado assim, ó. E todos esses e todas essas, eu dou a eles o tratamento que me dão. Como eu não gosto de ficar recebendo alfinetada, nem alfinetando, o que é que eu faço? Eu isolo e dou a cada um o tamanho que eles merecem. E minha vida tem sido outra. Fiquei com poucos e bons. Graças a Deus e nossos encantados. Então, assim, hoje eu trouxe um bocado de coisa pra vocês, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 coisas. Que coisa, viu? Que coisa. Mas é necessário. Faz-se necessário essas reflexões. Porque a gente está muito atônito, a gente está muito fora do ar, a gente está muito aéreo na questão das relações humanas. E isso tem adoecido a gente, porque a gente não tem ido botar o dedo na ferida. Porque dói botar o dedo na ferida. Fazer o curativo, fazer a limpeza dói. Mas dói uma vez só. Faça isso. Precisamos fazer essas faxinas em nossas vidas, do nosso comportamento e do comportamento dos outros para conosco, que está nos machucando e a gente não está percebendo conscientemente, mas recebe, como diz o povo, porradão todo no corpo, dor de cabeça, tristeza, azia, as costas doendo, né? Porque a gente pega essa energia toda e termina amolecendo, ficando moído. Então, assim, vamos fazer essa faxina na vida da gente? Eu fiz, e posso dar meu depoimento a vocês? Ave Maria, minha vida é outra. De 2010 pra cá, em 2010 eu fiz isso, e aí de 2010 pra cá minha vida é outra. Aí tentam entrar, né? Esses tóxicos, essas tóxicas antes. Às vezes a gente dá uma oportunidadezinha, aí apronta, mas é como você já sabe, você tira logo. Aí fica tentando, né? Lhe cercar pra tentar lhe seduzir. O narcisista faz muito isso. Só que você já tá ligado, não deixa mais eles penetrarem. Não deixa mais eles lhe acessarem. Então é minha sugestão pra vocês. Eu sou outro. Fica aí essa dica pra gente, tá bom? E aí me contem o que é que vocês querem conversar. Eu vou pegar logo já uma coisa que vocês querem conversar. Quando eu fiz isso no podcast, no outro, aí eu pedi, como eu tô pedindo agora, que vocês mandem no direct esse tipo de coisa. Aí a pergunta, esse tipo de questão, né, pra gente conversar aqui. Aí vieram duas coisas que vocês perguntaram. Não vou falar o nome porque não me autorizou, mas o que importa é o tema pra gente debater aqui. Perguntou, Celci, e o que é que a gente faz com familiares que nos machucam, que a gente sai arrasado, mas eu não tenho o que fazer, eu sou obrigada a ir. Como é que eu vou deixar de ir no Dia das Mães, no Dia dos Pais? Isso é uma filha, né, falando. No aniversário de um pai, no aniversário de uma mãe, no aniversário de um irmão, no aniversário de uma irmã. Só que eu saio de lá destruída. E aqui tô falando de propósito, destruída para confundir a cabeça de vocês, para deixar bem sigilo quem é a pessoa, né? E aí eu respondi com o que Padre Fábio de Mello ele diz o tempo inteiro. No Instagram do padre tá lá. Ele que tá envolvido aí nessas polêmicas que a gente já tratou lá atrás, no podcast aqui, sobre essa questão dele lá com a cafeteria. Não sei se vocês lembram. Quem não lembra ou quem não viu, tá postado. É só ir no site da Band, daqui da Band, para poder rever ou ver isso que nós conversamos aqui. E eu disse textualmente:
Você não é obrigado a conviver por causa do título. Irmão, pai, mãe, cunhado, cunhada, não. Você é obrigado, sim, a não desejar o mal. Você é obrigado, sim, a honrar seus pais. Você é obrigado, sim, a respeitar seus pais. Você é obrigado, sim, a ser grato às pessoas. Mas isso tudo você pode fazer de longe. Montar uma distância higiênica. O termo é esse, uma distância higiênica. Não pode se submeter a se machucar, a se maltratar, a se violentar em nome de uma falsidade de uma fotografia, porque é no final para todo mundo se reunir, tirar aquela foto da família feliz. Lembra da propaganda da margarina antigamente? Família feliz. Não, não precisa. Aí você usa alguns artifícios. Eu mesmo conheço uma pessoa que utiliza um artifício massa, eu acho. Faz o seguinte, vai ter o Dia dos Pais? Pronto. Vai um dia antes ou um dia depois, comemora com o pai. Dia das Mães? Vai um dia antes ou um dia depois, comemora com a mãe. Aí outra pessoa que eu conheço faz o quê? No turno oposto ao evento que vai ter, por exemplo, almoço do aniversário da mãe. Aí, essa pessoa convida a mãe para fazer o quê? Jantar. E pra mãe é massa, né? Tá almoçando e tá jantando com o ente querido dela. Ou se for o pai, o pai. Então, assim, você não é obrigado a conviver e você não tem que passar por isso. Você é obrigado a querer o bem, desejar o bem, só que distante. Então, passe a fazer isso, que inclusive é mais amor do que você estar presente, sofrendo, se machucando num evento com esse tipo de gente, para que em nome de um pseudo projeto, de um projeto fake de família, de amizade, de grupo disso, grupo daquilo, dê satisfação à sociedade, que isso tudo só é para dar satisfação à sociedade. Dê satisfação a você, ao seu bem-estar. Eu mesmo não abro mão mais. O que tinham de me machucar, já me machucaram. Não me machucam mais. Por isso que toda terça-feira eu tô dando como estímulo, como autoajuda a vocês no meu Instagram. Tudo que já fizeram de desgraceiras comigo, mas eu não esmureci. Peguei isso como peguei como um exemplo, assim, vamos dizer. Transformei isso em energia positiva para mim e avancei. Mas eu não permito mais que façam comigo. Não permitam que façam mais com você. Relação tóxica tem que ir pro divã. Eu não sou obrigado a conviver com a relação tóxica. Eu tenho o direito de não viver. Quando eu digo eu, nós, seres humanos. Então, espero que tenha respondido para você isso. E a outra questão de outra pessoa que colocou foi: Celcinho, o que é que eu faço com os colegas do meu ambiente de trabalho, que sempre tem um que gosta, para subir, precisa esculhambar, botar o outro para baixo. Essas pessoas geralmente não produzem nada a não ser fuxico, confusão, bajulação. Olha o que a gente falou de bajular nesse instante, lá atrás. Bajular os superiores hierárquicos para mostrarem que estão trabalhando. O que é que você faz? Simples. Respeita todo mundo de forma civilizada. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Tudo bem? Mas você mudou? Não, não mudei não. É porque eu tô num período mais assim de concentração, de autodescoberta, é claro. Vão lhe anarquizar, né? Virou zen, virou hippie, deixa falar o que quiserem. Isso você faz com seu colega de trabalho. E você tem que observar que se existe isso, é porque o seu chefe alimenta. Seu chefe prefere a produção do fuxico do que a produção do trabalho em si. Então você já tem que estar ligado no seu chefe. E no momento oportuno, você, ir embora. Experimente empreender. Experimente você tocar o seu próprio negócio. Vai dar um baque financeiro? No início vai. Porque você vai sair de salário ali certinho para você aventurar, que agora posso lhe dizer, porque eu já fiz isso. Então tudo que eu falo é com experiência própria para não botar ninguém no rabo de foguete. Posso dizer a vocês? É a melhor delícia do mundo e depois o dinheiro vem a rodo. Porque você está fazendo no maior amor, na maior pureza
E tudo que a gente faz com amor, que a gente bota pra fora com amor, volta com amor e volta com abundância. Tá certo? Espero também poder ter respondido esse direct. E você aí me manda o direct que no próximo podcast eu respondo pra vocês. Viu? Eu gosto desse bate-papo pra gente contribuir com sair desse afogamento que nós estamos das relações tóxicas da sociedade. Venham-se embora. Pergunta aí. O que eu não souber, eu vou trazer profissional aqui para conversar conosco, pra gente tirar, pra gente responder essas perguntas, ou de repente, se não conseguir responder, encontrando o início do caminho para essas respostas. Tá bom? Eu daqui a pouquinho estou recebendo aqui, nós estamos recebendo aqui, a nossa querida convidada, amada Maria Hartmann, que vai conversar com vocês daqui a pouquinho, tá bom? Beijo no coração. Eita, que alegria! Olha quem chegou, eu não disse a vocês? Quem já tá aqui com nossa maravilhosa, amada amiga, minha querida, e essa exímia profissional que, como eu disse a vocês, porque como ela não tava, é por isso que eu tô dizendo como eu disse a vocês, para ela saber o que eu disse a vocês. Que ela harmoniza corpo, achando ela que tá cuidando só do físico. Mas ela harmoniza a alma, eu não contei isso a vocês. Então eu vou começar por aí a apresentação, para ao longo do caminho eu falar mais, porque aí eu decidi separar dela enquanto escritora, e por aí lá vai. Peraí, deixem que tá organizadinho direitinho. Tô aqui com nossa querida, amada, minha amiga, irmã, Maria Hartmann, a profissional bombada, estourada, com 500 anos, hoje se fala em harmonização. Ela já nasceu fazendo harmonização. Eu já ia dizer de onde foi que foi lá beber dessa fonte, mas não. Calma que ao longo do podcast a gente fala. Meu amor, bem-vinda. Que prazer imenso. Como sempre, essas mãos aqui nesse microfone. A gente junto, eu vejo sempre suas entrevistas, que eu acho tão fantástico você botar pra fora quando você tá conversando com os nossos telespectadores, com os ouvintes, esse seu amor por cuidar de gente, né? É verdade. Então, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, obrigada, ouvintes. É um prazer enorme, porque essa pessoa é luz, vocês sabem, né? Celcinho é muita luz, a gente fica assim, né? Como se diz, embriagada de tanta energia positiva, de tanta luz. Esse rapaz, ele nasceu para brilhar. E ele faz isso, né? A gente vê no outro aquilo que a gente é. Então ele vê nas pessoas a beleza que ele tem dentro dele. E por fora falar em também. beleza que ele tem dentro, você precisa depois conhecer, que eu faço questão de lhe apresentar, que mandou um abraço para você. Acolha ela super bem, o nosso diretor-geral, nosso presidente da Rede Band, da TV Sim. Band, da rádio, Sim, do podcast, com todo prazer. nosso querido Augusto Corrêa Lima, nosso diretor comercial Edmilson Vaz. Então, em nome deles, receba o abraço de toda a família Band. Você que abraça, mas hoje você está recebendo um abraço dessa família maravilhosa Band. Hartmann, nos conte aí, quem é Hartmann? Primeiro eu vou devolver esse abraço maravilhoso e seja bem-vindo à família Band. Hartmann, o nome Hartmann já diz, né? Hart é coração em holandês e alemão, diferente do inglês que é Hert. Man é homem, então meu nome é Maria Coração de Homem, é Maria Hartmann. Isso já diz, eu tenho um grande coração de verdade. E quem é esse ser humano, quem é essa profissional? Eu vou dar uma pescazinha. Ela vai embora para a Europa fazer o quê? Maria Hartmann é uma pessoa muito curiosa, inquieta, ela gosta de estudar, ela gosta de aprender, ela gosta de trazer novidades. Eu realmente fui para a Europa, eu sou francesa e brasileira, eu morei na Suíça, eu estudei, eu me formei na Suíça, eu quis aprender porque eu já gostava desse setor de estética e terapia, já trabalhava nesse ramo há muitos anos, nesse ramo inclusive com marcas internacionais aqui no Brasil e fora do Brasil, e a minha paixão era atender às necessidades terapêuticas das pessoas, porque elas tinham as necessidades psicológicas do desabafo, de trazer sua dor, de conversar sobre isso, mas elas apresentavam uma limitação física. Por exemplo, uma mulher que sofreu de câncer
de mama, e ela falava da dor do câncer, mas ela apresentava a questão física de não poder fazer amor sem sutiã, porque ela tinha perdido o mamilo. Nessa época, não fazia, ninguém fazia micropigmentação reparadora de mamilo em Salvador. Eu fui a pioneira. Que fantástico. Isso Que conta um fantástico. pouco do começo de Maria Hartmann. E entendem o que é cuidar e amar gente e lá atrás e caladinha sem fazer propaganda. A gente tá falando de Sem quantos nada. anos? 30 anos. E isso ela deu um dos exemplos, que até agora eu tô me Eu arrepiando. também me arrepio, porque é uma Fora paixão. que tem 30 anos, e aí é onde ela aprende lá na Suíça, que Hartmann faz um trabalho social silencioso, que é cuidar das pessoas com queimaduras. Conte aí, Hartmann. Desde criança, na verdade, né? Eu nem sabia que Celcinho sabia disso. Realmente eu não comento sobre isso, mas desde criança era meu sonho. Quando eu pensava em fazer medicina, eu pensava na dermatologia justamente para trabalhar com queimados. Eu tinha muita vontade de reparar a pele das pessoas queimadas. Até descobri que para você fazer isso, você pode fazer a dermatologia estética de sequela, que é pós o tratamento medicinal e medical, hospitalar. Depois disso, você trata as sequelas dos queimados. E eu sempre fui apaixonada por pele e tudo que eu queria na vida era aprender a restaurar uma pele, porque a pele ela é lindíssima. Se você ferir uma pele 1000 vezes, ela vai se restaurar 1000 vezes. Ela foi feita para se regenerar. Agora você tem que saber lidar com ela. E aí eu comecei esse trabalho com queimados quando eu cheguei no Brasil. Aí eu fiz esse curso fora do Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu fiz uma validação em São Paulo, no Instituto de Dermatologia em São Paulo, onde eu ganhei o meu CRD brasileiro, porque minha documentação internacional, meu diploma internacional, eu tive que validar aqui no Brasil. E daí eu procurei um médico muito famoso aqui em Salvador, chamado Dr. Tufi. Doutor Tofi. E procurei outros profissionais de saúde e alguns começaram a me indicar. Tem o Dr. Greco também, que já me Doutor indicou. Greco, sim. Eu agradeço, inclusive, aqui a eles, por favor. E eu fiz um trabalho também para um pessoal que sofreu um acidente no metrô de Salvador e queimaram seus braços. Estourou lá, explodiu uma ignição elétrica e eles queimaram seus braços. E Sim. a própria prefeitura, inclusive, foi quem pagou esse tratamento. Eu achei muito bonita a atitude daqui dos nossos políticos baianos e pude cuidar desse rapaz, que foi uma honra para mim devolver para ele os braços muito Fantástico. parecidos com o que eram antes. Obviamente que a gente contou com os cirurgiões. Sim. O Dr. Greco fez a cirurgia, ele acompanhou o meu tratamento Sim, porque sim. o paciente voltava lá. E é isso, queimadura tem como você ajudar a cuidar as pessoas. As pessoas trazem essas sequelas, essas marcas. E as marcas, elas vão muito além de um acidente, de um trauma momentâneo. Elas impedem você de ir para o futuro, de caminhar. É como se amarrassem as suas asas. Você fica preso naquela memória. É uma memória associativa inconsciente, é uma crença persistente que te limita, que te mantém envergonhado, que você tem a sensação de que você é inadequado, de que você não é mais o mesmo. Essa é Hartmann. Porque não adiantava anunciar aqui, Hartmann, que a gente estava trazendo, com todo respeito, carinho, consideração a todos os demais profissionais da área. Mas eu estou falando por mim. Não adiantava eu anunciar aqui Hartmann, a papa da harmonização. Hartmann é mais do que isso. Hartmann é além disso. E eu falo porque eu conheço. Então, Hartmann é amor. Hartmann é amor, é caridade. Sim, também. Hartmann é transformação na alma das pessoas através do físico. E transformação na alma através do físico, Hartmann também é terapeuta. Sim. Eu também tenho uma formação como como terapeuta ocupacional, faço parte do conselho também de terapeutas, e terapia de reparação de traumas profundos. Eu fiz um curso na Suíça com o oriental Dr. Dugu Bagan, que foi meu professor,
E a gente trata a terapia do choque das emoções. A gente coloca o paciente em contato. Hoje eu não atuo muito nessa área porque os traumas físicos me procuraram muito. Como eu coloquei uma clínica dentro de um hospital, os médicos eles mandam os pós-operatórios, isso toma muito meu tempo. Eu faço sim a harmonização, mas realmente é um conjunto. O meu olhar é mais profundo, não é a harmonização pela beleza, é da alma e assim, a harmonização sabe, de você com você mesmo. Eu harmonizo também o seu olhar para aquilo, eu faço você voltar naquela cena, naquela situação e ressignificar o que aquilo te trouxe de bom. E a pele a gente cuida e ela vai, não é mágica, mas ela volta a ser o mais parecido possível com o que era antes. Eu digo a vocês que é mágica, porque além de tudo, além de amigo e irmão, eu sou paciente dela. Então eu estou falando de carteirinha e eu não iria validar e legitimar alguém que cuida de mim e cuida também do meu bem mais precioso que é minha mãe, né? Então Hartmann faz mágica. Eu sei que você ficou comedida, modesta em dizer que não é mágica. Você faz mágica. E é isso que eu fiz a associação da terapeuta com a profissional da pele. Sem a gente perceber, ela vai fazendo terapia ao longo do procedimento. Isso é muito lindo. E isso tem chamado muito a atenção, principalmente, e daqui a pouco eu vou voltar um pouquinho lá atrás, que ela tem umas histórias mágicas, umas histórias... tô emocionado. Ele ia dizer massa, não era? Massa. Umas histórias massas. São histórias massas, mas ela vai Que é a contar pra gíria gente da nossa nas época. folhas de um livrinho. Peraí, calma. E aí, ela é tão mágica que a pessoa entra pra uma coisa e sai com um combo, sai com duas. Hartmann tá sendo, e aí de propósito, o enredo aqui faz parte da estratégia do podcast. Hartmann tá também trabalhando com a harmonização peniana. Sim. E o que é que nós estávamos discutindo? É o aumento do pênis? É a grossura do pênis? Não. Hartmann passou a dar a esses homens um novo olhar, inclusive por conta disso, uma nova qualidade nas relações. E por quê? Porque ela trabalha através do objeto fálico, que não é objeto fálico, através da genitália, a cabeça do ser humano, e esse combo entra um no consultório dela e sai outro. Não é isso, Hartmann? É, porque é uma complexidade paradoxal, mas é. E essa complexidade, quando ela é trazida à luz da consciência, você põe luz à ciência, ao conhecimento. Aquilo muda quando você consegue falar daquilo com algum profissional, quando você consegue entender que aquilo pode mudar. E aí, assim, é uma complexidade porque mexe um pouco com as questões sociais, psicossomáticas, porque tem muito mal-estar físico e emocional por causa desse desconforto que sempre foi velado. Então, a harmonização peniana, ela não é pela beleza, ele é para, assim, claro, acaba ficando mais bonito, mas é para o bem-estar do homem que a vida inteira teve o constrangimento de guardar aquele tema só para ele, porque era motivo de piadinha, de chacota, de bullying. Então, chegou o momento de normalizar. Eu fiz questão de normalizar isso na Bahia do ponto de vista estético, porque não é uma patologia. É apenas uma diferença anatômica, cada um tem a sua. Como as pessoas podem modelar seu nariz sem precisar fazer uma cirurgia plástica. Como as pessoas podem modelar sua mama, o mamilo, o glúteo, o lábio, que é uma mucosa tão sensível. A gente modela porque a gente não pode modelar a sua anatomia genital. Se isso te incomoda, se isso te faz mal, já tem alguém que pode te escutar de uma forma discreta, tranquila e muito natural. A gente pode tratar desse assunto, sair desse estado de pânico, de medo, de terror, porque por trás disso tem muito sofrimento, tem muita dor. Sabe, seu senhor, eu escuto casos incríveis de pessoas que deixaram de viver, de ser feliz, de até namorar a pessoa que ama por se sentir inadequado. Isso, entre nisso aí. Porque foi uma história que você me isso. contou. Hartmann é muito ética, não tem nome, não tem nada disso. Claro. Que você resgatou um casamento.
né? Sim. Lembra Alguns. de um passe, alguns, né? Alguns. Às vezes, inclusive, eu atendo casais na minha clínica. Eu atendo casais, até porque o rapaz, quando ele se sente melhor com a intimidade dele, quando ele se olha e ele se aprova, ele se solta, ele brilha mais, ele fica mais disposto em todos os sentidos. E aquilo acaba refletindo na pessoa que está com você, porque é um espelho, sabe? E na própria relação sexual, E né? na Fica própria- com vergonha e aí do tamanho do pênis. Na própria relação, né? porque o aumento ele traz mais prazer, né? Já é comprovado cientificamente que as mulheres preferem, 80% preferem mais a espessura do que o comprimento. Tá? Porque o comprimento pode incomodar. Então, assim, e o maior problema dos homens é no estado flácido, quando eles estão em estado flácido, porque assim, o pênis ele não é um órgão vital. Tá? Ele é uma extensão de pele com o músculo, tá? Então, quando o corpo tem suas prioridades. Quando você vai numa praia, numa água fria, o corpo vai tentar aquecer a nível sistêmico todos os seus órgãos vitais. O pênis ele vai encolher. Sim. E no estado flácido, as pessoas põem a mão na frente, com vergonha do tamanho. Se ele está preenchido, ele não vai encolher, porque o preenchimento não muda de lugar, ele vai ficar ali. Então, às vezes, é muito mais por uma questão estética, de se mostrar adequado numa praia, parar de usar aqueles shorts grandes, folgados, de ficar escondendo. E não só essa questão social, como a questão também intrínseca do relacionamento, da experiência de prazer com a mulher, ou com seu companheiro, ou com sua companheira, não importa quem. É a sua experiência de prazer, entendeu? Porque como ele vai estar mais calibrado, todo mundo que tiver envolvido nisso vai desfrutar, você e seu companheiro ou sua companheira. Eu acho isso muito fantástico e você diz uma coisa muito interessante no seu livro. Hartmann, inclusive, escreveu um livro, e tá para lançar, sobre a questão da harmonização masculina, pegando, inclusive, também nessa questão peniana. Exato. Né? O lançamento é agora, no dia 13 de setembro. Como é o nome do livro? Intimidade masculina. Olha que fantástico. Você só encontrava livros para mulheres. Sim. Acredito eu, pelo menos no meu universo, é o primeiro livro que eu li, que eu vi e que eu li sobre a questão masculina, até porque os homens estão cuidando muito mais, né, do seu corpo, do seu bem-estar, que antes era um tabu, né? Exato. Era chamado de gay, era chamado de estranho, e só quem fazia era mulher. Exato. E Hartmann, quando ela se aprofunda nessa discussão, né? Hartmann é a cientista, né? Ela bota ela bota nos papéis o que ela desenvolve. Ela desenvolve protocolos, inclusive. Você tem um protocolo fantástico, de plástica nas estrias. A plástica nas estrias. Eu desenvolvo alguns protocolos. E este, inclusive, claro, a harmonização peniana já existe, mas também já existe pedreiros. A questão é, quem é que está fazendo isso? Sim. E o que está fazendo isso? Quem está fazendo, como... Desculpa, eu te interrompi sem querer. Vá não. Quem está fazendo, como está fazendo e por que está fazendo. Porque se for só por dinheiro, não vale a pena. Exato. Tem que ser pela pessoa que está ali na sua frente. Exato. Por isso que eu digo que Hartmann cuida de gente. É isso. Ela não cuida da harmonização, ela cuida de gente. E aí faz algumas coisas assim interessantes, que vale a pena, inclusive, vocês verem. Ela fala também muito com as redes sociais. Ela consegue se comunicar conosco pelas redes sociais. Que é a Clínica Hartmann, é meu nome mais fácil, Maria Hartmann. MARIAHARTMAN só ou dois N's? Dois N's. Dois N's. Vai lá para vocês verem que coisa interessante. E eu quero chegar nisso aqui agora. Como a clínica tem diversos procedimentos, você me disse isso, ficou muito marcado positivamente. Como tem diversos procedimentos, você pode ir, tá na recepção da clínica, que ninguém vai saber que você está indo fazer harmonização peniana, não, se você tiver vergonha, por exemplo. Você está indo fazer um botox na testa, um botox em outro canto, você está indo fazer um preenchimento. Não tem como saber, porque você pode ter ido para uma drenagem ou para um tratamento capilar. Drenagem, para uma massagem, um capilar, para uma criolipólise, para Hartmann tem uma infinidade de aparelhos, uma infinidade de produtos e de serviços lá. Então já lhe dá esse conforto. Além disso,
tá lá também no Instagram. Eu digo Instagram, que é o portfólio digital hoje de todos nós, né? Além disso, você não precisa marcar hora. Quer dar aquela fugidinha ali, que na hora que sua mente disse, olha, eu tô preparado para isso, pode ir, que de 8 da manhã às 20 horas, ela vai lhe encaixar e vai lhe atender. E o barato todo dessa história é de que você não é paciente, você é cliente. Portanto, você não precisa fazer pré-operatório, você não precisa estar preocupado em ter feito os exames de sangue para poder levar a eletrocardiograma. Não, nada disso. Você está aqui no trabalho, teve a coragem de ir, teve a vontade de ir, vá, que ela vai lhe atender. Então já é outra praticidade nesse mundo moderno. Exato. E principalmente na área de saúde, onde é uma burocracia tão grande, não que estejamos contestando isso, mas mostrando como a diferença, né? Como é na medicina tradicional ali do tratamento e como é a forma de saúde que Hartmann faz. Então você entra discretamente, ninguém vai saber nada. Você marca o horário sem ninguém saber e a hora que você quiser. E mais do que isso, que eu acho assim que mais uma vez você foi brilhante. Ela não deixa você falar com mais ninguém sobre os assuntos, e não é só sobre a harmonização os assuntos peniana. íntimos. Os assuntos que você não tá a fim de abrir, que tem vergonha, você não vai falar com a atendente. Você não vai falar com mais ninguém, você vai falar com Hartmann. Vai falar diretamente comigo. Ela, inclusive, aí vocês vão dizer, você conhece isso tudo. Conheço e estudei tudo muito a fundo para essa conversa da gente. E também para lembrar ela as coisas, porque é muita coisa que ela tem. Hartmann tem 26 livros escritos, 26. Como é que a mulher vai lembrar os detalhes do que eu vou dizer aqui? Existe um telefone que ela chamou brilhantemente de ouvidoria só para esses assuntos. Ouvidoria masculina, não foi? Você tem uma memória incrível. Claro, eu tenho que valorizar, respeitar e estimular esse lindo trabalho seu de mudança de humanidade. Eu vou fazer um parêntese para retribuir, porque é incrível. Ele só vê tudo isso, porque você sabe o trabalho de Celcinho. Eu não preciso falar. Ele é a humanidade, é o amor personificado. Trata todos com dignidade, cuida das pessoas, tem a fundação dele, que eu, inclusive, quero participar, ajudar. E é isso, gente. Aqui a gente vai ficar trocando essa gentileza, mas assim, as formigas, elas andam juntas, né? As andorinhas também. E aí, esse canal da ouvidoria, conte aí. Eu fiz esse canal de ouvidoria porque quando se trata da intimidade, principalmente a intimidade masculina, eu comecei com isso na época da intimidade feminina, que foi na época dos nudes, as mulheres também procuravam, mas elas não queriam falar que ela tinha um pequeno lábio assimétrico e que queria remover parte daquela pele. Ela não queria falar isso para a moça da recepção. Porque quando ela chegasse, ela seria identificada. Sim. Ela queria falar comigo. Como eu morei na Europa e o sistema na Europa é diferente, até depois eu quero falar sobre a clínica do futuro e aproveitar e fazer um adendo em relação à diferença da minha clínica para as clínicas tradicionais. As clínicas tradicionais, elas precisam dessa burocracia porque elas tratam doença. Então, elas seguem um cronograma de medicação, de controle de exame, quando vai voltar para fazer a revisão. Então, realmente precisa. Eu não trato doença. Por isso que a gente fez o sistema Express, o Hartmann Express. Você está passando no trânsito, lembrou que seu Botox venceu, estaciona ali. Não vai no fast food? Bateu uma fome aqui, entrei ali no drive-thru da McDonald's, pronto. É igual. É igual, é o fast food. Você chega lá e você é atendido. E você não paga consulta por isso. Ainda tem esse detalhe. Você chega lá e você paga o procedimento. Na verdade, é o delivery da estética na Bahia, que já funciona desde 2008. E você pode chegar, você vai ser atendido. Porque eu banco uma estrutura para isso. Eu banco uma clínica aberta de 8 horas da manhã a 8 horas da noite, com equipes de profissionais formados, qualificados. São 3 salas rotativas. É um espaço compacto, mas completo, como o Celcinho disse. Eu viabilizo isso para você. Você não precisa da formalidade, da marcação. E eu não estou competindo com ninguém, porque o outro profissional de saúde, ou seja, os outros profissionais de saúde, eles precisam da estrutura que eles montaram. É porque eu não preciso. Para você não precisa dessa estrutura. Você precisa da minha, de chegar, falar, meu Botox venceu, essa ruga não ficou boa, eu vou lá agora, eu vou aproveitar que está engarrafado, vou fazer minha depilação. Eu vou aproveitar que meu compromisso não deu certo, vou fazer uma drenagem ali na clínica de Hartmann. Vou trocar meu horário de almoço para mais tarde para ir lá em Hartmann. Pronto, exatamente isso. Fantástico. Esse Hartmann Express eu acho que é a cara da modernidade. Eu diria até que é a clínica Hartmann Inteligência Artificial. É a primeira clínica. A gente está na frente, Porque vocês estão muito... Você sempre está na frente.
Me diga uma coisa, falamos de ouvidoria, precisamos falar dos telefones. Quais os telefones a gente entra em contato? 9131-3861. 9131-3861. Lembrando, o DDD 71 funciona em Salvador, no Hospital da Bahia, no 2º andar. Terceiro andar na ala A. Terceiro andar lá. Então vamos repetir. É lá no Hospital da Bahia, aqui em Salvador, na Avenida Magalhães Neto, perto ali do Coco Bambu, do restaurante Coco Bambu. Terceiro andar, ala A, sala 3006, mas é em frente ao elevador. Saiu do elevador. Quando abre, você já encontra. O primeiro e único letreiro de mais de 4 metros quadrados de mármore que eu nunca vi na minha vida é Hartmann. Bem Saiu iluminado. do elevador, tá de frente. Bem iluminado, como delivery. É verdade, bem iluminado como delivery. Instagram já falamos, endereço já falamos, Clínica do Futuro. Clínica do Futuro. E se você não soubesse meu nome ou não lembrar, procura preenchimento peniano em Salvador. Vai aparecer Maria Hartmann. Ou manda um direct ou comentário também no nosso Instagram, o Instagram aqui da Band e tudo, que a gente automaticamente envia para você os telefones, o @ do Instagram e por aí lá vai. Hartmann, então, essa mulher da harmonização do corpo todo. Sim. Né? É essa outra mulher que a gente mostrou para vocês aqui, o lado todo humano, o trabalho social todo fantástico dela. Hartmann, estudiosa, cientista, também bebeu muito na fonte da natureza, na fonte de quem descobriu a terra. Estou falando das folhas, estou falando dos índios, estou falando lá de sua avó. Como é? Hoje a gente tem a Clínica do Futuro, né? Porque vou falar da minha avó, vou falar já, vou responder porque eu fiz uma... Hoje a gente é a Clínica do Futuro, porque na Suíça, por exemplo, não precisa ter recepcionista. Você aperta, o médico te vê lá na janelinha, ele aperta o botão, você entra, senta, serve seu café. Eu fiz isso aqui, uma cafeteria, uma revista, você senta e espera. Mas no passado, eu era a Clínica da Sabedoria Popular dos Índios, porque minha avó era índia. E minha avó me ensinou tudo sobre as ervas, então eu já tinha uma paixão desde a infância. Lá atrás eu morei no sítio com a minha avó e meu avô e ela me ensinou tudo sobre as ervas. Mas ela tinha uma dermatite na face e eu tinha vontade de curar minha avó. E eu ficava curiosa com esses remédios da natureza. Eu cheguei aí, inclusive quando eu fazia comunicação, eu cheguei para fazer o meu TCC, eu fui fazer uma pesquisa na Feira do Ver-o-Peso, em Belém do Pará, fui na Amazônia conhecer um pouco da sabedoria popular dos índios e foi daí que eu descobri a estética, a cosmética e a cura através da sabedoria popular. Daí eu ingressei com a Juruá, que é uma marca que já está na 4ª geração, que é uma história de um farmacólogo italiano que na época da guerra veio morar no Brasil, na Bacia Amazônica, conheceu, ele... acho que comprou um seringal, aí conheceu uma amazonense, foi morar, e aí ele tinha aquelas receitas amareladas dele, ele fazia ungüentos para feridas de chagas, picadas de inseto do barbeiro, né, que tem lá na floresta. Aí ele pegava a banha, porque lá na Bacia Amazônica tem um rio chamado Rio Juruá, vou falar rápido disso, eles comem um prato que se chama mussuã, não é a tartaruga marinha, é a tartaruga de rio, e aquela banha é muito útil. Depois o Ibama proibiu, mas enfim, ele usava aquela banha com mel de abelhas, com cáscaras sagradas e fazia ungüentos para a cura da pele. Teve uma vez que o príncipe Charles veio no Brasil, quando vivo, ele visitou isso, tem reportagens, eu tenho recortes de jornais, eu tenho um clipping disso, que eu posso mostrar para vocês, e daí eu me apaixonei por essa marca Juruá. Esse senhor, Dr. Filizola, já tinha morrido. As netas pegaram as receitas amareladas do avô e elas começaram a criar receitas caseiras e elas começaram a vender o sabonete de mel, trocava o nome banha de tartaruga por óleos vegetais por causa do Ibama, mas era o resto da banha que os nativos, os ribeirinhas, eles comem e jogam fora, entendeu? Então, por causa disso, essa linha me apaixonou e foi assim que Tônia Carreiro cuidou da pele dela há muitos anos, Vera Fischer, só que não é uma linha de cosmético de larga escala. É aquela boca pequena, quando você fala de um para o outro, eles nunca quiseram, porque a matéria-prima é muito rara, então eles não têm uma distribuição de larga escala. E foi daí, com essa paixão por minha avó, pelos índios, pela sabedoria popular, que eu descobri essa marca e foi daí que começou. Eu fui para a Europa, levei essa linha para lá e o resto vocês vão ler depois. E curou a avó. Minha mãe e minha avó. Minha mãe tinha uma ferida também na perna. Sim, curei minha avó.
Porque isso tudo é igual aquelas histórias, Na verdade, né? minha avó se curou. Sua avó se curou através do conhecimento, da pesquisa de Hartmann. Porque o que é que Hartmann fez, né? Eu preciso curar minha avó. Então eu vou pesquisar sobre isso, vou aprender sobre isso para curar. É igual como tem uns casos aí, a filha que libertou uma mãe agora, a mãe foi injustiçada durante anos, ela disse, eu vou fazer direito porque eu vou soltar minha mãe. Um dia você sai. E um dia você sai, e saiu. E aí você fez isso com sua avó, né? Um dia você vai ter a cura, eu vou lhe dar a cura. E Hartmann faz isso. Então entendem que não é sobre harmonização, não é uma clínica de harmonização, é sobre Acaba isso. sendo uma harmonização mais profunda, mais genérica. Né? Aí eu vou além, porque assim, hoje A medicina integrativa nada mais é do que harmonizar. ok, o sistema. mas como está muito Sim. popularizado, Sim. a harmonização facial Banalizou como beleza. banalizou. E não é isso. Hoje eu posso tomar um curso de harmonização facial e daqui a 1 ano, 2 anos, eu monto minha clínica harmonização facial. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma história de vida preparada para a área de saúde, para cuidar das pessoas que começa lá atrás na provocação de cuidar da pele da avó. E que aí roda o mundo se qualificando para estar numa clínica que também oferece harmonização. Exato. Então, é mais do que o cuidar da saúde. A gente está indo para um lugar, É um legado. a gente vai para um lugar que tem um legado de, por baixo aí, 30, 35 É anos verdade. de história, de pesquisa. Gente, eu tenho 60 anos, eu Ninguém comecei diz, com não. 18, 20. Então, Você na verdade, entende? a propaganda da clínica é você. Um legado de muitos anos. De muitos anos. Então é sobre isso, não é sobre a clínica de harmonização. Nós estamos falando de um local que é um acervo vivo de cuidar da saúde com muita propriedade. Hartmann faz os furos nas pessoas para poder fazer harmonização facial e não pega um vaso. Mas olha, nosso horário está chegando, a gente agora vai para a aberta e você vai mandar um beijo, uma mensagem para quem está nos assistindo. Gente, um beijo enorme para vocês. Obrigada por estarem aqui nos assistindo. É assim, a gente, isso aqui você se contagia de energia boa. As pessoas bem intencionadas, elas são assim. E obrigada de coração, estou mandando um beijo enorme e me colocando à disposição de vocês. Eu nunca vou cobrar nenhuma consulta. Beijo no coração. @clínica, @Maria Hartmann, MARIAHARTANN. Teve dúvida? @Celcinho Cotrim, @Band. Vai lá no direct ou no comentário e a gente manda pra vocês. Telefone de volta. 719-9131-3861. Eu assino embaixo, eu avalizo. Vá. Se não gostar, o responsável sou eu devolvo o seu dinheiro. Beijos no coração. Um beijo. Olá, meus amigos e minhas amigas, passando aqui para convidar vocês para assistir esse podcast bombado com o Dr. João Zálio. João deu uma aula pra gente sobre a saúde em nosso país, sobre a saúde de forma geral. Não perca, esperamos vocês lá.